Olá, sexto ano! Quem está falando é a professora Laís. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E o nosso assunto é frações, adição e subtração. Turma, por que estudar frações é importante? Já sabemos que usamos os números fracionários para representar uma ou mais partes de um inteiro, que foi dividido em partes iguais. Podemos encontrar as frações em inúmeras situações do dia a dia. Vamos ver alguns exemplos? Olha, passamos cerca de um terço da nossa vida dormindo. Para se fazer um bolo, eu posso usar duas mais dois terços de xícaras de açúcar. Cerca de três quartos do corpo humano são compostos de água. Por isso, nessa aula, você vai conhecer mais sobre frações. A gente vai falar especificamente da adição e da subtração. Vamos começar comparando frações? Professor, o que é comparação? Comparar, turma, é dizer se é maior, se é menor, ou até mesmo se as frações são iguais, equivalentes. Então, olha só, a gente vai começar falando de frações com denominadores iguais. Acompanhe a seguinte situação: inteiros do mesmo tamanho e denominadores iguais. Então, eu tenho aqui a representação geométrica, que é o desenho. Vamos imaginar como se fossem duas barras de chocolate do João e da Maria? Eu acho que facilita. Ó, vamos pensar o seguinte: reparem que essas duas barras de chocolate, elas possuem o mesmo tamanho e elas foram divididas em partes iguais, né? O João comeu três partes de um total de sete partes. A Maria comeu quatro partes de um total de sete partes. Então, a gente fala que o João comeu três sétimos e a Maria comeu quatro sétimos. Frações com denominadores iguais, ou seja, elas foram divididas em partes iguais. Comparamos os numeradores. Olha que fácil. O 3 é menor que o 4. Então, a gente fala que a fração 3 sétimos é menor que 4 sétimos. Ou a gente pode dizer que a fração 4 sétimos é maior que a fração 3 sétimos. Turma, vamos recapitular. Frações com denominadores iguais, a gente pode olhar só para o numerador e comparar o numerador. 3 não é menor que 4? Então, 3 sétimos é menor que 4 sétimos. Olhando as frações, a gente já facilmente consegue ver quem é menor e quem é maior. E se a gente olhar para a representação geométrica, ó, a gente também facilmente consegue perceber, né? Ó, a gente imaginou aqui a barra de chocolate, né? Se o João comeu 3 de 7 e a Maria comeu 4 de 7, tá bem visível que o João comeu menos que a Maria, não é verdade? Então, comparar frações com denominadores iguais, a gente foca no numerador. E agora, comparando frações com denominadores diferentes. Agora, acompanhe essa outra situação. Inteiros do mesmo tamanho, só que agora os denominadores são diferentes. Pedro e Bruna recebem a mesma quantia de mesada. O Pedro guarda mensalmente na poupança 2/5 da sua mesada e Bruna guarda 1/4. Quem poupa a maior parte da mesada? Então, reparem que os denominadores agora são diferentes, né? Ó, o Pedro ele guarda 2/5 e a Bruna 1/4. O segredo é encontrar frações equivalentes com denominador comum através do MMC. Então, na hora de comparar, eu não vou usar a fração 2/5 nem 1/4. Eu vou descobrir duas novas frações, só que agora com denominadores iguais. E o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou partir aqui, ó, dos múltiplos de 4 e dos múltiplos de 5. Então, a gente vai pegar os denominadores e vou colocar aqui o conjunto dos múltiplos. Múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Múltiplos são infinitos. Múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Múltiplos são infinitos, tá bom? E por que eu já posso parar? Porque eu já achei o múltiplo comum. O 20 é o menor múltiplo comum.
Claro, com exceção do zero, né, gente? Que o zero não vale. Então, ó, 20 é o menor múltiplo comum. Já que eu já descobri o MMC entre 4 e 5, o meu novo denominador é 20. O meu novo denominador é o resultado do MMC. Então, lembra que a fração, turma, era 2 quintos e 1 quarto? A fração agora vai ter denominador 20, as duas. A fração 2 quintos, para ela ter denominador 20, eu precisei multiplicar o 5 por 4, não é isso? 5 vezes 4 que vira 20. Se o denominador eu tive que multiplicar por 4 para virar 20, eu preciso multiplicar o numerador por 4 também. Então, 2 vezes 4, 8. A fração era 2 quintos. Agora eu vou utilizar a fração 8 vinteavos. Reparem que 8 vinteavos é uma fração equivalente a 2 quintos. Elas equivalem à mesma quantidade. Vamos agora para 1 quarto. Ó. 1 quarto, a gente já sabe que o novo denominador é 20. Só que o denominador era 4. Para virar 20, foi necessário multiplicar por 5, porque 4 vezes 5 é 20. Se eu multipliquei por 5 o denominador, eu tenho que multiplicar por 5 o numerador também. 1 vezes 5, 5. A nova fração é 5 vinteavos. 5 vinteavos é uma fração equivalente a 1 quarto. Turma, o número que eu multiplicar aqui, o denominador, ó, eu preciso multiplicar pelo mesmo algarismo numerador. Se eu multipliquei por 4 no denominador, eu tenho que multiplicar por 4 no numerador. Se eu multipliquei por 5 o denominador, eu tenho que multiplicar por 5 o numerador, tá bom? Agora que a gente achou as duas frações equivalentes, fica moleza comparar. Ó, ficou 8 vinteavos e 5 vinteavos. Os denominadores agora são iguais. E 8 é maior que 5. Então, 8 vinteavos é maior que 5 vinteavos. Isso significa que o Pedro é quem guarda a maior parte da mesada. Porque essa fração aqui, ó, 8 vinteavos, é a fração do Pedro, né? 8 vinteavos é maior que 5 vinteavos. Isso significa que 2 quintos é maior do que 1 quarto. Correto, turma? Denominadores diferentes, então o passo a passo está aqui, ó. O segredo é encontrar frações equivalentes e transformar essas frações em novas frações, só que agora com denominadores iguais, tá bom? Meus amores, vamos para a atividade? Vamos começar a colocar isso em prática? Primeira questão. Manuel comeu 1/7 de uma pizza. Jonas comeu 3/7. E Carlos, 2/7. Que fração da pizza eles já comeram? Deixa eu pegar o lápis, ó. Então, 1/7, vou colocar aqui, mais 3/7, mais 2/7. A pergunta é quanto eles comeram juntos, né? Então, juntos é uma adição. Então, a gente vai somar aí o que cada um comeu. E a adição de fração com o mesmo denominador, galera, é muito fácil. Ó, reparem que o denominador é o mesmo. Então, qual é a regrinha? A gente repete o denominador, ó, o denominador é 7, e a gente soma o numerador. 1 mais 3 mais 2. 1 mais 3 mais 2 vai dar 6, não é isso, turma? Então, a resposta, 6/7. Letra A. Questão 2. Quando Maurício chegou para almoçar, encontrou uma jarra com 9/11 de limonada. Ele bebeu 2/11. Qual é a fração da limonada que ficou na jarra? Então, vamos lá. Ó, galera, 9/11 é o que tinha na jarra quando ele chegou. Se ele bebeu 11, ele bebeu 2/11, ó, o que que a gente vai fazer? Subtrair, né? Para a gente descobrir o que sobrou na jarra. E a gente tem o que aqui?
uma subtração de frações com o mesmo denominador, com denominadores iguais. Moleza. O que que a gente faz? Repete o denominador, que é 11, e subtrai o numerador. 9 menos 2. 9 menos 2 é 7. Resposta: 7/11. Essa fração é a fração que corresponde à limonada que ficou na jarra. Questão 3. Carlos vai fazer uma viagem de carro. Ele sairá de Copacabana, Rio de Janeiro, com destino a Taubaté, São Paulo. Ele percorreu 7/15 do trajeto até a primeira parada e depois mais 2/15 até a segunda parada. Que fração representa a parte do trajeto que Carlos ainda tem que percorrer? Turma, vamos lá então. O que que ele já percorreu? Peraí, deixa eu pegar aqui o lápis. Ó, ele já percorreu 7/15 mais 2/15, né? A gente já sabe o quê? Que somar frações com o mesmo denominador é moleza. A gente vai somar o numerador, 7 mais 2, 9. Já vou colocar aqui a soma, ó. E vai repetir o denominador, né? A gente soma o de cima, repete o de baixo. Então, 9/15 é o que ele já percorreu. A pergunta é a seguinte: que fração representa a parte do trajeto que Carlos ainda tem que percorrer? Reparem que se o denominador é 15, esse trajeto todo foi dividido em 15 partes iguais. O Carlos, ele percorre todo o trajeto quando ele anda as 15 partes de 15, porque não foi dividido em partes iguais. Então, ele vai andar tudo quando ele chegar em 15/15, que isso equivale a um inteiro, ao trajeto por completo. Ó, isso aqui é ele terminar o trajeto todo. Como ele já andou 9/15, então a gente vai subtrair. Tudo é 15/15, 9/15 é o que ele já andou, e a diferença, que é esse resultado que a gente vai fazer agora, é o que ainda falta para ele terminar o trajeto. Subtração de duas frações com o mesmo denominador. Mole, mole. O que que a gente faz? Subtrai o numerador e repete o denominador. 15 menos 9, 6. 6/15. Alternativa B. Meus amores, próxima questão, questão número 4, fala o seguinte: para obter uma certa tonalidade de tinta, são utilizados na mistura 3/5 de tinta azul, 1/3 de tinta verde e o restante de tinta vermelha. Que fração corresponde à tinta vermelha? Fiz uma correção aqui, tá bom? Utilizada na mistura. Então, vamos lá. A pergunta é a tinta vermelha. Então, vamos somar o que a gente já sabe. O que que a gente já sabe? Deixa eu pegar aqui o lápis. Que nessa mistura, essa mistura possui 3/5 de tinta azul mais 1/3 de tinta verde. Então, vamos somar os números que a gente já tem. Beleza? 3/5 mais 1/3. E, galera, denominadores diferentes. A gente pode somar? Não, não dá para a gente somar da forma que está. O que que a gente vai fazer? Vamos encontrar duas novas frações equivalentes. Só que essas duas novas frações precisam ter denominadores iguais. Então, eu vou aqui no cantinho, ó, e eu vou colocar os múltiplos de 3, os múltiplos de 5, para a gente descobrir quem é o menor múltiplo comum de 3 e 5. Múltiplos de 3 é 0, 3, 6, 9,
12, 15, vai de 3 em 3, né, galera? 18, não tem fim, múltiplos são infinitos, tá bom? Deixa eu melhorar aqui. Correto. Agora vamos fazer os múltiplos de 5. Colocar aqui uma parte desse conjunto, né? Múltiplos de 5, fácil também. 0, 5, 10, 15, 20, nem isso, turma. 25. Já descobrimos, sim ou não? Todo mundo já viu ali quem é o MMC? Olha só, deixa eu pegar aqui o lápis novamente. Ó, o MMC, turma, o menor múltiplo comum. Olha quem é comum nos dois conjuntos de múltiplos. O 15. Ou seja, a nossa fração aqui na soma era 3/5 e 1/3. Nós vamos fazer duas novas frações, tá bom? E essas duas novas frações vão ter denominadores 15. O denominador agora é 15, para as duas. Esse é o objetivo, que elas fiquem com denominadores iguais, tá bom? Para a gente poder fazer a soma. Só que é o seguinte, deixa eu trocar aqui de cor. O denominador era 5. Para virar 15, foi necessário a gente multiplicar por 3. Foi ou não foi, gente? Ó, 5 vezes 3 virou 15. Se eu multipliquei por 3 o denominador, eu multiplico por 3 o numerador. 3 vezes 3, 9. Então, 9/15, essa fração aqui, é equivalente a essa aqui, ó, 3/5. Vamos para a próxima? 1/3. A fração era 1/3, agora ela tem denominador 15. Para 3 ter virado 5, foi necessário multiplicar por 5, né? 3 vezes 5, 15. Se eu multipliquei por 5 embaixo, tem que multiplicar por 5 em cima. 1 vezes 5, 5. Ó, nosso novo numerador, 5. Então, a fração 1/3, agora a gente vai utilizar a fração 5/15. 1/3 é equivalente a 5/15. Olha, meus amores, agora eu tenho duas frações com denominadores iguais. E aí fica moleza de somar, é ou não é? Frações com denominadores iguais, como é que a gente soma? Soma o de cima, repete o de baixo. 9 mais 5 é 14. Repete o denominador, 15. Vamos voltar na pergunta, hein, gente? Não é para marcar X ainda não, ó. Para obter uma certa tonalidade de tinta, são utilizados na mistura 3/5 de tinta azul e 1/3 de tinta verde. O restante de tinta vermelha. Olha só, galera, azul mais verde dá no total 14/15, tá bom? O restante é tinta vermelha. E qual é o restante? A mistura toda é 15, vou anotar aqui, ó. A mistura toda é 15/15. Por que que é isso aqui? 15 dividido por 15 é 1, é 1 inteiro, é a mistura por completa. Como que eu sei disso? Se o denominador é 15, significa que essa mistura foi dividida em 15 partes iguais. A mistura por completa são as 15 partes das 15. Só que 14/15, deixa eu subtrair aqui, ó. A gente já sabe que é o azul com verde. Então, o que que está faltando? 15 menos 14, 1. 1/15 é a fração que corresponde à tinta vermelha. E aí, turma, resposta final, 1/15, a fração que corresponde à tinta vermelha nessa mistura. Essa foi a que deu mais trabalho, não é mesmo? Meus amores, na aula de hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre a adição e subtração envolvendo frações. Eu espero que vocês tenham entendido e agora a gente vai para os exercícios da nossa apostila. Um beijo, até no nosso próximo vídeo.